Eu vou começar aqui falando um pouquinho do imposto sindical, turma. Afinal de contas, o governo Lula pode trazer esse imposto de volta. Ele foi extinto em 2017 com a reforma trabalhista e o valor a ser cobrado, no entanto, seria 3 vezes maior do que o anterior. O projeto para alterar a CLT pode ser apresentado ao Congresso Nacional ainda no mês que vem. No entanto, o plano não foi bem acolhido não, viu? Fora do ambiente dos sindicatos. Entidades como, por exemplo, o Conselho Nacional da Indústria e do Comércio rejeitaram completamente essa proposta do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, numa reunião realizada ontem. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou o recado ao Palácio do Planalto dizendo que não devem contar com ele para articular a medida, afirmando que não será aprovada pelo Congresso Nacional. Já vou colocar esse tema aqui em debate. Vou começar por você, Maninho, buscando entender o seguinte. O governo Lula, no primeiro semestre, buscou jogar na roda, colocou na roda do Congresso aquele papo de rever a independência do Banco Central. Você lembra disso? Foi um verdadeiro desastre. Você acha que esse é o episódio 2 da série? Olha, acho talvez seja o episódio 10 da série, porque teve a tentativa de revogar o marco do saneamento, teve a tentativa de falar da reversão da privatização da Eletrobras, ou seja, tem uma série de agendas que, do ponto de vista institucional, são uma reversão, uma regressão, né, um retrocesso em relação aos avanços de legislação que o país teve no período em que o PT esteve fora do poder, o que compreende tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro. Eu diria que essa tentativa de rever o fim do imposto sindical se encaixa nesse conjunto de medidas que, no fim das contas, contrariam a promessa do governo do PT de união e reconstrução, de olhar para o futuro, e ficam olhando para o retrovisor, tentando desfazer medidas importantes que foram feitas no país pelos governos anteriores que não eram do PT. Muito bem. Deixa eu pedir para o nosso Filipão. Filipão, já temos aí o Kim Kataguiri. Coloca o Kim aqui na tela para mim. Vai colocar aqui? Coloca o Kim. Fala, deputado. Boa tarde. Deputado, o senhor está me ouvindo? Acho que o Kim Kataguiri está com um pequeno problema aí no áudio dele. Deixa eu tentar entender, Diogo, do ponto de vista político, isso é um retrocesso, certo? Agora, você acha que isso também pode ser interpretado como um processo de vingança? Afinal de contas, isso foi instituído no governo de Michel Temer. É vingança ou não é? Não é vingança, não é interesse por dinheiro mesmo, não tem a menor dúvida. O que eles querem, com a volta do imposto sindical, é abarrotar de dinheiro muitos sindicatos que estão com pouco dinheiro. Só que eu acho que não vai passar. Porque qual é um deputado que, pensando em eleições, ele sempre quer buscar reeleição, vai topar aprovar um imposto a mais, um imposto que já sumiu. Então não vai passar, o Arthur Lira já disse que não vai deixar passar, não é ele que manda, mas ele tem uma força muito grande, é muito impopular, e a CUT vem dizendo que ela também é contra o imposto, mas ela é a favor do pagamento se ela participar da negociação entre os sindicatos patronais e de trabalhadores. Só que ela não dá opção ao trabalhador de não ser partícipe disso. Quer dizer, ela diz que ela obriga ele a participar, ela quer que ele pague caso ela faça o acordo, eventualmente pior do que aquele que ele já tinha feito diretamente com o seu empregador. Isso não vai passar. Agora, Deise, será que não passa mesmo? Porque o governo Lula está construindo uma certa maioria ali dentro do Congresso Nacional e esse é um tema muito caro para a esquerda brasileira, né? Paulo, mas eu vou na linha do Diogo ali. Eu acho que se o Arthur Lira falou que não passa, esquece, não vai passar. Arthur Lira hoje tem grandes poderes, aí, às vezes, muitas vezes mais do que o presidente Lula. Eu só discordo num ponto do Diogo aqui. Eu entendo quando tu fala que existe essa sanha de poder e de arrecadação, mas eu acho que tem um pouco de revanchismo, sabe, Diogo? Eu acho que esse governo Lula, ele entrou com uma questão de revanchismo de tudo que vem de governos passados, como se o único governo que realmente tivesse feito alguma coisa certa pelo país fosse o dele, né? Então tem o revanchismo em relação às questões do Michel Temer, tem o revanchismo em relação às questões do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma tentativa de apagar a história, então só o que nós fizemos vale, né? E aí um ponto que eu lembro que a gente discutia muito, e eu vi tu discutindo muito isso durante o período eleitoral, era que governo Lula que viria agora, se era um governo moderno, disposto a enfrentar o que vinha em 2023, ou se era um governo lá dos anos 80, 90, atrelado ainda ao sindicalismo. Eu acho que o Lula, a gente tem debatido muito isso aqui na Jovem Pan, eu acho que o Lula ele ainda não amadureceu
para esses novos tempos da política brasileira, mas eu acho que tem uma questão de revanchismo. Jotinha, a argumentação do ponto de vista favorável a esse projeto é o seguinte: o sindicato tem um custo e se ele gera o benefício para toda a categoria nas negociações, a taxa seria uma contrapartida. A pergunta que eu te faço é: qual o benefício hoje que um sindicato traz para o seu trabalhador? Acho que essa pergunta é bem definitiva, Paulo, porque a gente pode resumir exatamente aquilo que vem acontecendo. Se o sindicato fosse tão benéfico para os trabalhadores, era simples. Os trabalhadores teriam prazer em pagar. Só que isso não se enxerga hoje na realidade atual. Só a gente percebeu o que aconteceu desde que o imposto sindical deixou de ser obrigatório. A arrecadação dos sindicatos era cerca de 3 bilhões de reais. Houve uma queda de mais de 90%. 90% desde que esse imposto, essa taxa deixou de ser obrigatória, né? Muito bem. Agora, deputado, do ponto de vista político, você vê alguma contribuição dos sindicatos ou dá para não generalizar do jeito que o Jotinha fez? Não querendo de maneira nenhuma deixar o Jotinha nervoso nesse programa, porque não é meu intuito. Hoje é domingo, ele está um pouco mais leve, né? Paulo, primeiro que eu acho que esse imposto, a volta desse imposto é absurda. Diz o Jota aqui que em 2017 tinha uma arrecadação de 3 bilhões de reais. Com essa nova proposta, nós vamos passar de 10 bilhões de reais de arrecadação. Isso mostra que o que eles querem é o fortalecimento, novamente, dos partidos ligados a esse sindicato. E nós vemos que, no passado, esses sindicatos, eles estavam diretamente ligados aos partidos de esquerda. E o sindicato, normalmente, ele funcionava em dois momentos. Ou no momento da definição salarial, ou também nas campanhas eleitorais. Vários sindicatos, eles entravam em campanhas eleitorais diretamente. Então, com essa perda de mais de 98% de arrecadação que eles tiveram, agora eles querem fortalecer essa máquina novamente para, logicamente, isso fortalecer os partidos ligados a esses sindicatos. Agora, o doutor Wagner, você acha que tem apoio dos partidos políticos? Os partidos políticos, eles podem ser considerados algum tipo de sindicato no Brasil? Olha, primeiro ponto, né, até para a gente esquentar um pouco o clima aqui, eu discordo do Jotinha sobre essa visão extremamente negativa dos sindicatos, porque eles têm uma função constitucional importante, que é essa negociação dos acordos coletivos. Agora, isso não significa dizer que você possa trazer de um ponto de vista institucional uma cobrança obrigatória que inclusive colide com a própria Constituição, que fala sobre a liberdade de associação. Embora a própria Constituição, lá no artigo 8º, inciso 4, fale sobre a possibilidade das contribuições, você atrelar a participação de um sindicalizado ao sindicato pelo pagamento obrigatório de uma taxa, isso acaba colidindo com o argumento constitucional. Mas os sindicatos são importantes. Eu trago um exemplo muito claro. Aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma negociação muito dura do sindicato dos professores, do qual eu também sou beneficiado, embora não tenha um vínculo. E os professores só conseguiram um aumento considerável daquilo que estava sendo discutido com as entidades mantenedoras em função da atuação do sindicato, que inclusive atuou durante mais de um ano. Agora, jogar para a conta, né, do cidadão comum um custo, inclusive 3 vezes maior daquilo que já havia passado, eu acho muito difícil de passar. Inclusive, acredito que o apoio dos partidos políticos, com exceção dos partidos que tenham algum tipo de vinculação ao governo, vai ser zero ou quase zero. Acho que existe uma dificuldade muito grande em razão desse tema. Muito bem. Deixa eu colocar aqui o deputado federal Kim Kataguiri na nossa tela. Coloca para mim, Rosinha, por favor. Cadê o nosso Kim Kataguiri? Fala, Kim. Ótima tarde para você. Você me ouve bem agora? A gente que não ouve aqui o deputado. Acho que seu microfone deve estar desligado, Kim. Liga aí. Você vê o Kim com esse belíssimo fone, não consegue ligar o microfone. Ele é gamer. Ele é gamer e não consegue ligar um microfone. Complexo isso, né? Cadê a Rosana Vale? Coloca ela pra mim, Filipão, por favor. Hoje, tanto o deputado federal Kim Kataguiri quanto a deputada Rosana Vale vão participar aqui do Tá na Roda. Fala, deputada, a senhora me ouve bem? Eu tô sem fone, viu? Mas estou ouvindo vocês. Veja só a diferença, né? Não precisa de um fone daqueles, né, meu querido Sérgio? Veja só. Tudo bem, deputada? Escuta, conta um pouquinho pra gente como é que estão as articulações em Brasília sobre esse tema. O governo está insistindo muito nele? Está insistindo, mas eu também concordo aí com o deputado Rafa Zimbaldi. Não pode ter, né? Foi uma coisa que já caiu. Na reforma trabalhista, nós tiramos essa obrigatoriedade, enfim.
os sindicatos, e olha que eu sou de uma região com sindicatos fortes, com o histórico do Porto de Santos, mas tem que ser o contrário, né? Os sindicatos, eles têm que conquistar os seus associados. Não tem que ser obrigatório. A pessoa deve querer, o trabalhador deve querer fazer parte do sindicato na medida em que ele vê que o sindicato está trabalhando por ele. Ao contrário, é muito fácil, né? Então, eu não concordo com isso. Acho que tem duas frentes aí, tanto o julgamento aí do STF, que foi para setembro, para o início de setembro, tem as movimentações na Câmara. Eu vi também já o ministro Luiz Marinho falando, né, desmentindo, falou que não está falando sobre isso, mas a gente sabe que está sim. É uma tentativa de reforçar aquela força, né, das décadas passadas dos sindicatos, dessas articulações, mas eles acabam servindo como palanque político. A gente sabe que os sindicatos, muitos são ligados à esquerda, eles participam veementemente das campanhas políticas e isso não está certo. É dinheiro para financiar a campanha política, para financiar essa ideologia que, há de se concordar, tem muita gente contra, né? 58 milhões de brasileiros não concordaram com o governo que está aí. A gente está fazendo uma oposição propositiva, está votando no que a gente acredita que está certo, a gente quer o bem do nosso país, mas esse, na minha opinião, esse é mais um retrocesso. Como houve aí outras tentativas, né? Marco legal do saneamento também, voltar a discutir a autonomia do Banco Central, que foi aprovada na legislatura anterior, ou seja, uma tentativa de descredenciar o parlamento, que nas outras legislaturas tomou atitude e tomou decisões importantes para o Brasil. Ô Maninho, você me pediu? Pedi, eu queria botar uma questão na roda, porque eu concordo com a deputada quando a gente fala, por exemplo, que se o sindicato causa algum benefício para o trabalhador, ele precisa convencer o trabalhador a financiar suas atividades. Mas, na minha visão, o mesmo se aplica para partidos e candidatos. E no Brasil nós temos o fundo partidário, o fundo eleitoral, ninguém fala sobre isso e na prática é como se o Estado infantilizasse o cidadão. Como se ele dissesse, não, tem coisas aqui que são importantes para a democracia e nós não podemos contar com a autonomia do cidadão para escolher destinar recursos. Para isso, nós temos que obrigar o cidadão a pagar essa conta. Ou seja, para falar contra o imposto sindical, por coerência, a gente também não devia botar na roda o fundo partidário eleitoral para que o cidadão pague essa conta voluntariamente, não seja obrigado? Você está querendo deixar a deputada numa situação crítica, né, Mário Ferreira? Percebi isso. Eu concordo com ele. Eu concordo que no mundo ideal a gente tem que fazer isso mesmo. O cidadão é que tem que decidir. O fundo eleitoral ele foi criado para resolver um outro problema, que era o financiamento das campanhas por parte das empresas. O que acontecia? As empresas, os grandes empreendedores, eles investiam em todos os deputados, porque eles iam ter todos os deputados na mão. Então, falando, né, traduzindo numa linguagem simples, é isso. Então, se tentou moralizar, mas eu acredito realmente que se gasta muito em campanha eleitoral, mas, ô, deputada, que é desproporcional. Então, deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu não entraria na do Mano Ferreira de maneira nenhuma, viu? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o Mano Ferreira vem com esses papinhos liberais aqui. Eu conheço a peça. Ele vem com os papinhos liberais de que campanha é boa, é feita sem dinheiro. Isso aí é balela, meu. Não é sem dinheiro. É conquistando. Você quer que não tenha principalmente para as fundo mulheres. eleitoral, Maninho. Me desculpe. A política real, não tem mais essa. Mas tem um meio termo. Tem um meio termo. O meio termo seria o seguinte. Você tem o fundo, mas no lugar de ser o dirigente do partido a escolher para onde vai o fundo, envolve o cidadão. Coloca lá a opção do cidadão entrar no site do TSE e dizer: a minha cota do fundo eleitoral eu quero que vá para a candidatura A ou B. Mas peraí, então você só vai privilegiar aquele que detém algum tipo de influência política com uma medida dessa? Mas você vai dar autonomia para o cidadão. Você quer ver como você está sendo absolutamente incoerente nessa tua fala? Aquele jovem negro de periferia que não teve oportunidade, como é que ele vai chegar e ter aceitação das pessoas para as pessoas, meu querido Diogo da Luz, chegarem e falarem: não, é ele quem tem que receber esse dinheiro? Ele está tendo hoje, ele está recebendo dinheiro do dirigente partidário? Mas você concorda comigo que há uma possibilidade muito maior dele receber, segundo o quadro político de hoje, do que desse
desse jeito que você está falando. Hoje, um candidato que está sendo candidato à reeleição, ou seja, que já tem mandato, ele recebe mais de 10 vezes mais o valor do fundo partidário do que candidatos que nunca tiveram mandato eletivo antes. Ou seja, hoje o sistema, ao concentrar poder no dirigente partidário, ele acaba criando um incentivo de perpetuação no poder e dificulta a renovação do sistema. Então, você abrir a possibilidade do novo candidato tentar mobilizar a comunidade dele, tentar mobilizar os seus apoiadores para lhe apoiarem, é muito melhor do que fortalecendo o personalismo na política. Exatamente. Acaba fortalecendo o personalismo da política e enfraquecendo os partidos políticos e a autonomia dos próprios, né? Olha, mas a gente poderia pensar meios termos aí. Então, que o cidadão escolha entre os partidos para quem ele quer destinar, por exemplo. É possível evoluir a conversa. A questão é, o que não é admissível, na minha visão, é o tamanho de concentração de poder que nós temos em meia dúzia de dirigentes partidários que são donos de partido. Bom, eu acho que nós estamos fugindo bastante, né? Uma coisa é o imposto sindical, né? Eu concordo com a deputada Rosana Vale, uma coisa é o imposto sindical, outra coisa é o fundo partidário, que concordo com você que nós precisamos também de uma reforma política. Nós precisamos de uma reforma política, mas uma reforma política mais aprofundada. Por que saiu, né? Por que nós deixamos de ter a contribuição, o apoio financeiro de empresas e passamos a ter o fundo partidário? Porque o resultado dos apoios empresariais foi a Lava Jato. A Lava Jato foi o grande exemplo disso. Eu concordo que nós precisamos fazer um meio termo, mas que a distribuição do fundo partidário também concordo que precisa ser algo mais transparente e de uma forma unificada, logicamente respeitando quem tem condições de voto, né? Porque nós vemos aí em vários estados, vários municípios, nós temos candidaturas laranjas. PSL foi um grande exemplo disso lá em 2018, foi um grande exemplo disso, né? Nós tivemos estados que mulheres, na sua grande maioria, receberam fundo partidário e era candidata laranja. Por quê? Porque precisava respeitar os 30%. Então pegava o dirigente partidário, pegava uma mulher, colocava lá o recurso. Então acho que isso precisa ser discutido com mais profundidade dentro de uma reforma política. Agora, nós estamos indo num caminho bastante interessante, que é a diminuição de números de partido por conta da cláusula de barreira, que isso também vai ajudar e contribuir muito, porque vai voltar como antigamente, que nós tínhamos uma discussão interna partidária para que o cara consiga ser candidato, para que a pessoa consiga colocar a sua candidatura. Mas eu queria, se me permite, Paulinho... Por favor, deputado. Eu fiz um levantamento aqui, voltando na questão dos impostos sindicais. A CUT, em 2017, recebia 62 milhões de reais. A CUT, que é hoje o principal sindicato ligado ao PT. 62 milhões de reais. Tiveram uma diminuição de mais 99%, 99,6%, caíram para 274 mil reais. E aí vem, né? Esse é o verdadeiro motivo da volta. A gritaria vem daí. Lógico. Mas isso é óbvio. Para que eles voltem. Mas, deputado, se os sindicatos estivessem entregando, vocês concordam comigo que não haveria esse tipo de problema? Mas não tem chance de entregar quando a arrecadação é compulsória. Porque aí ele fica acomodado, ele sabe que o dinheiro vai entrar e ele vai ter o direito de fazer campanhas políticas para os partidos que ele quer defender. A contribuição, esse é o ponto. A partir do momento que ela se torne voluntária, é daí que o sindicato vai dar uma condição melhor ao trabalhador. Deixa eu pedir para o nosso querido Filipão colocar aqui, ao lado da deputada Rosana Vale, o deputado federal Kim Kataguiri, que também vai participar com a gente hoje. Fala, Kim! Ótima tarde de domingo para você. Boa tarde, Paulo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Você vê, deputado, que nem sempre a tecnologia é amiga de um gamer, né, meu querido?
Olha, em minha defesa, a responsabilidade foi de vocês aí. Estou brincando. Abraço, Paulo, Rosana, todos os membros aí da bancada e todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui. Ô, Kim, vamos lá. A deputada Rosana trouxe aqui um panorama aí em relação ao Congresso Nacional sobre esse tema do imposto sindical obrigatório, né? Como é que você vê isso? Tem algum tipo de chance disso voltar? Olha, chance sempre tem, né, Paulo? Eu já duvidei muito de algumas votações que aconteceram na Câmara dos Deputados e acabei quebrando a cara, mas eu acho que seja pouco provável, né? E pouco provável porque você tem hoje, né, uma disputa de forças entre líderes da Câmara dos Deputados, o próprio presidente da Câmara e o Palácio do Planalto, e isso, sem dúvida nenhuma, né, o financiamento dos sindicatos, em regra, é algo que beneficia diretamente o PT, né? Foi colocado aí pelo deputado Rafa Zimbaldi sobre a CUT, né, que é a principal central sindical ligada ao PT, mas outras centrais sindicais também são ligadas ao Partido dos Trabalhadores ou outros partidos de esquerda que hoje fazem parte da federação ou até da coligação que elegeram o Lula. Então, eu acredito que seja difícil, ainda mais porque isso é algo que eu, como um parlamentar de oposição, sem dúvida nenhuma, priorizaria para obstruir, para ganhar tempo, para que o máximo da população possível ficasse sabendo, né, dessa votação, para ajudar a pressionar os parlamentares a não votar essa matéria e acredito que isso tenha um grande apelo popular, porque ninguém quer ver 3, 4 dias do seu salário do ano inteiro. A gente que já paga mais da metade, né, praticamente, do período que a gente trabalha em tributos, foi mais 3, 4 dias sendo tirados do nosso salário para um sindicato que não nos representa, né? Porque, para além dessa questão, né, da obrigatoriedade de contribuir, a gente tem no Brasil um monopólio sindical, né? Uma herança de Getúlio Vargas, em que os sindicatos se confundiam com o governo, se confundiam com o Estado, que é uma política que o PT tenta sempre fomentar, essa dependência, essa relação promíscua entre sindicato e poder público, que é a unicidade sindical, né? Ou seja, a necessidade que se vê em pouquíssimos países, né? Em países não há em praticamente nenhum país europeu, não há em nenhum país da América do Norte, na Ásia muito menos, né? A Ásia muitas vezes sequer tem leis trabalhistas, mas a existência da unicidade sindical, né? Ou seja, que só um sindicato possa existir para uma categoria no mesmo território, o que faz com que muitas vezes o trabalhador fique refém daquele sindicato, mesmo que ele não se sinta representado pelas negociações que aquele sindicato faz, ele é obrigado, né, a ter as suas condições de trabalho negociadas por uma pessoa que muitas vezes não representa os seus interesses. Sim. E a contribuição obrigatória piora esse caso. A gente teve várias operações do Ministério Público, junto com a Polícia Federal e polícias estaduais, polícias civis principalmente, desmantelando casos de máfias sindicais, né? De gente que vivia desse sindicato, de gente que dizia defender o trabalhador, representar o trabalhador, mas que só estava na categoria para ser eleito para o sindicato e reeleito para o sindicato eternamente e ficar no poder 20, 30 anos. E não só em sindicatos de trabalhadores, em sindicatos patronais também.